lamentar um pouco. Acho que a declaração dele foi infeliz. Ele realmente tocou em pontos que não eram necessários, ele desrespeitou a instituição e desrespeitou os torcedores vascaínos. Então, hoje, sentado nessa cadeira, é meu papel realmente ter que rebater alguns dos tópicos para reorganizar a história, né? Porque, de vez em quando, a gente está ouvindo algumas verdades que não são verdades e isso acaba impactando diretamente no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui para tentar rebater cada um desses tópicos e agradecer um pouco o momento de vocês aqui. O que, na sua visão foi dito ontem do Vasco que não é verdadeiro? Primeiro, que o Vasco destroçou o gramado. Eu acho que a gente pode ir tópico a tópico. Não faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim, isso é fácil de você comprovar, você tem fotos, você tem jornalistas, os próprios jornalistas que cobram o Fluminense falaram que o gramado já estava se deteriorando, e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 chopes, 10 cebola, 10 alguma coisa, assim, não é isso. Você tem uma sequência lógica e que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso para mim é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque quando a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece. Isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu acho que foi um pouco mentiroso, né? E que merecia um rebate. E acho que no terceiro tópico também, até uma das razões de não ter entrado ontem, foi a gente estava falando ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Mander, o Nicolas Maia, os três estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso, tanto é que se você olhar os últimos clubes que a própria 777 conquistou, né, vem adquirindo ao longo desse tempo, o Genoa, que estava na segunda divisão, ele agora está brigando para subir, o Liège está disputando competições europeias, a gente subiu na Série A, a gente fez a maior janela de transferência da história do Vasco. Então, na verdade, a gente está, através de uma empresa, através de uma gestão mais profissional, a gente está conseguindo aplicar aquilo que o torcedor quer, que é uma gestão de campo melhor, uma gestão de dívidas melhor, só que é um processo. Eu sei que eu falo muito isso, e essa transição é complicada, e até a torcida do Vasco acaba me cobrando muito, porque eu acabo sendo muito profissional nas nossas conversas. Eu tenho tratado de maneira profissional uma série de agentes desse mercado, porque eu entendo que é a forma da gente seguir adiante. Infelizmente, o tempo das bravatas, do dirigente em 1980 ficou um pouco para trás. A gente acha que tem que desenvolver. Mas durante esse período, essa transição entre essa profissionalização, a gente vai ter alguns embates, mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver o seu direito não respeitado, a gente vai estar aqui
para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Isaac, a gente estava hoje falando muito de clubes, né, Vasco, Flamengo, o Interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, é um bem público. O Maracanã é um bem público, o governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público. Desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo. Quando a gente joga, os camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, o patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. Então, a gente entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, a gente tem o direito de jogar. E a gente vai sempre brigar por isso. E se você me permitir, até para fechar, acho que a gente sentado na cadeira de dirigente, Isaac, a gente tem que ter um cuidado que as nossas palavras, elas podem levar a torcida, a gente envolve paixão, né? A gente fala com paixão, futebol é muito relacionado a isso, e a gente acaba trazendo essa paixão para um ambiente hoje que está muito raivoso, que são as redes digitais. Se a gente não tiver um cuidado de como dirigente sentar nessa cadeira e tentar conversar de maneira profissional e amistosa, realmente cada jogo que tiver entre Vasco, Flamengo e afins, e Botafogo, vão realmente complicar a nossa convivência. A gente entende que é importante a gente conversar, a gente entende que essa transição para o lado profissional está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, cada vez mais você vai ter SAF, mas ela já é muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, se você utilizar como justificativa que o Vasco há 10 anos atrás não quis participar, não faz nenhum sentido. Há 10 anos atrás tinha clube que estava sendo rebaixado, eu já estava rebaixado, e aí você começa umas discussões que não levam a nada. A gente tem que brigar aqui pelo que é certo. O certo é o Vasco participar e jogar e demandar os seus jogos dentro do Maracanã. Então, e resumindo essa questão da TPU, a partir do momento que foi assinada hoje, ela está no Diário Oficial, eu acho que é uma vergonha o que o governo fez. Eu acho que se eu quisesse resumir, seria basicamente isso. É uma vergonha, depois de eu estar desde outubro falando que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos, que falam sobre estádios localizados, o Camp Nou, o Etihad, estádios localizados em todo lugar do mundo. Eu quero trazer eles para ajudar a administrar o Maracanã e eu não ser nem consultado. E a partir do momento que eu sou consultado diz que não tem tempo, isso é brincar muito com o poder público, com o torcedor vascaíno, e a gente vai continuar a briga, porque a gente entende que essa briga é justa. Há 100 anos atrás, o Vasco ele entendeu que ele deveria jogar uma competição e deveria proteger os seus jogadores. Agora a gente está tendo que brigar de novo em 2023 para poder jogar no Maracanã. Embora o TPU seja claro dizendo que ninguém vai ser beneficiado, o Vasco, para jogar no Maracanã, ele precisa entrar com uma ação judicial. E a gente ganhou já 3 vezes. Eu não quero fazer isso, o Vasco não quer fazer isso. A gente tenta fazer de maneira amistosa essas conversas, a gente fala com o presidente Mário, com o presidente Landim, para que a gente não precise entrar na justiça, mas, ao mesmo tempo, eles não me dão resposta. A gente tentou, há mais de um mês, que a gente sabia da importância de ter o Vasco e o Palmeiras no Maracanã, e, por falta de resposta, a gente teve que ajuizar uma ação para poder jogar, e foi garantido. Então, não é o nosso papel, mas se tivermos que até as últimas consequências, seja ela na esfera judicial, no MP, Tribunal de Contas do Estado, o Vasco vai brigar pela sua torcida, por entender que São Januário, né, como a própria torcida diz, São Januário é meu, o Maracanã é nosso. Luiz Melo, eu disse aqui na semana passada, né, ontem eu estava ouvindo o Mário, mas na semana passada me posicionei como jornalista daquilo que apurei e contei para a nossa audiência que ouvi pessoas não envolvidas diretamente na matéria que apontavam o seguinte cenário. Como o Maracanã é um bem público e pela 8ª vez a sessão temporária foi renovada sem uma licitação, sem ouvir outros interessados, como por exemplo o Lino,
que quer poder mandar jogos da pelada dele no Maracanã. O Linoense, sem o Vasco, sem qualquer clube que tenha interesse, qualquer entidade que tenha interesse em participar de uma concessão, de um bem público. E como essa concessão temporária está expressamente ali escrito que Flamengo e Fluminense não podem impedir que outros clubes joguem lá, que cada vez que o Vasco entrasse na justiça, como você falou, não é o que vocês querem, mas é o que vocês têm precisado fazer, a vitória do Vasco seria muito provável, quase certa, como de fato ela vem acontecendo. Mas esse não é o melhor cenário para ninguém. Você tem que judicializar a questão a cada jogo que o Vasco queira mandar lá. Não é bom para vocês, não é bom para o Flamengo, não é bom para o Fluminense, não é bom para o Maracanã. Ontem o Mário disse que no cenário ideal ele quer entrar numa licitação, concorrer com o Vasco, com o Flamengo. Eu te pergunto, qual é o mundo ideal para o Vasco? Vocês acham que é possível fazer uma proposta que supere a proposta da dupla Fla-Flu? Ou você acredita que seja possível uma gestão por parte dos três, compartilhada pelos três, já que o Botafogo não tem interesse no Maracanã, porque hoje é o locatário do estádio Newton Santos? No passado, quando a gente entrou como SAF, eu já tentei essas conversas, tanto com o presidente Landim quanto com o presidente Mário, porque a gente queria sim participar e a gente entende a dinâmica da quantidade de jogos. A gente tem São Januário, a gente acha que até se num futuro a gente puder utilizar o Maracanã, ele é um equipamento caro. Você precisa, para ter um break-even, você precisa de 30 mil, 35 mil pessoas. O Vasco hoje, felizmente, possui essa média de público. Mas se você tiver jogos que você realmente saiba que não vai atingir isso, a gente pode utilizar as arenas do Rio de Janeiro, seja ela Engenhão, seja ela o Maracanã, o próprio São Januário. Então a gente está disposto a nisso. A partir do momento que a gente não teve a repercussão junto ao Flamengo e Fluminense, a gente foi atrás dos parceiros. E a gente trouxe parceiros hoje que são dos melhores do mundo. A gente trouxe a W Torre para nos auxiliar. Hoje a W Torre ela faz a gestão do Allianz Arena, do Palmeiras, e a gente trouxe a Legends, que é uma das maiores empresas do mundo de gestão de estádio, que auxilia tanto Barcelona, Real Madrid, Santiago Bernabéu. Ninguém vai reclamar do gramado Santiago Bernabéu. Outra coisa que a gente discute, por que com 9 jogos o gramado estava ruim? Eu até dei uma pesquisada, o Giuseppe Meazza, ele teve no mês de abril 8 jogos, e se você olhar, tiveram jogos de Champions, e o gramado não estava tão ruim. Eu não sei, a gente não participou no dia a dia. A gente quer participar, eu estou aberto a realmente, se for o caso, a discutir como a gente pode os três em conjunto, mas de qualquer maneira, se a gente tiver aqui com uma licitação maior, o Vasco já escolheu os seus parceiros, a gente vai atrás do que é melhor para o Vasco neste momento, porque a gente não recebeu a recepção do outro lado. Então, a partir do momento, eu não posso ficar conversando sozinho, e a partir do momento que esse processo for justo e ele for transparente, o Vasco tem sim os parceiros, um grupo de parceiros que o permite trabalhar com os melhores do mundo. O Vasco hoje está pensando porque a gente entende que a torcida merece isso, que o time merece isso, e a gente vai atrás desse processo. Olha, eu acho que a seleção cumpriu um papel importante. Ontem a gente deu 20 minutos ao Fluminense nessa questão. Hoje o Vasco tem 18 minutos, daria tempo de uma pergunta aqui da mesa para completar o tempo. Alguém quer fazer uma pergunta? Se não, eu peço as considerações finais do Luiz Melo aqui no programa de hoje, porque sei que ele tem uma viagem marcada para daqui a pouco. Então peço aqui as considerações finais sobre o tema. Por favor, Luiz Melo. Obrigado, Rizek. Na verdade, mais uma vez, a gente lamenta a postura inicial, a gente está aberto ao diálogo, não é nossa ideia ajuizar ações todas as horas, a gente gostaria que esse discurso, que essa conversa fosse mais fluida, mas ao mesmo tempo a gente vai brigar pelo Vasco. A gente entende que o Vasco tem o direito de utilizar um bem público e se tiver que entrar com ações para cada jogo a gente jogar, a gente vai. Como o próprio ontem o presidente Mário disse, se realmente não tem nenhum problema jogar com 24 horas, que foi a sugestão dele, eu já estou deixando claro que para o próximo jogo não vai dar tempo para o jogo do Bahia, porque a gente já vai mais uma vez lotar São Januário, mas que para o jogo do Santos, a gente vai hoje enviar um pedido ao Flamengo, que é quem tem a concessão, pedindo a realização do jogo por lá. E espero que dessa vez a gente não precise acionar a justiça. Já que é tão claro que a gente pode jogar lá, eu gostaria de mais uma vez pedir que a gente jogasse lá. E eu já convoco a torcida para, como é de praxe, em um dia a gente esgotar todos os ingressos, que é o que tem acontecido no Maracanã. Isabela, muito obrigado pela participação aqui no Seleção. Foi um prazer falar contigo. Agradeço a todos no Vasco por atender ao nosso pedido. Eu sei que era de interesse do clube, mas mesmo assim agradeço a participação. Um grande abraço a vocês e uma ótima sequência de trabalho. Até uma próxima. Obrigado, Luiz, Gravite.